vocês acham que a percepção premium ela é muito mais intangível do que tangível? Eu acredito que se tiver essa clareza na concepção do produto, ele consegue ser tangível. Mas quando tu apresenta um produto com os diferenciais, com a expectativa que ele gera por adesão, a emoção, ela também participa da decisão. É que na hora que ele tem que decidir em qual dia ele vai botar Exatamente. dinheiro, o emocional decide. Exatamente. Mas para ele decidir se vai botar dinheiro no mercado imobiliário, aí é fazer conta. A grande sacada é entender o teu objetivo, o teu foco. Tempo é dinheiro. Hoje em dia, literalmente, é luxo. Às vezes o cara vai comprar um empreendimento, vai ficar pronto daqui a 10 anos, talvez ele nem vá usufruir, está comprando para a família. Isso é comprar um legado, isso é comprar uma história, a oportunidade de morar numa obra de arte. Se o teu público é cliente de alto padrão, Magrão, o negócio é o seguinte, ó, começa a jogar tênis, vai visitar o shopping, vai viajar para onde o cara tá, mas tu tem que estar no meio. O fato é, o público esteja onde ele estiver, o paladar não retrocede. Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar mais um episódio agora de fato do Metamorfose. A gente está na nossa nova temporada, formato diferente, já chegando no final da nossa temporada com formato talk, não mais formato one-on-one. E hoje a gente está num episódio bem interessante que a gente vai falar sobre algo que se vincula muito dentro do branding, só que num outro aspecto. Eu acho que eu sou a pessoa que menos vou ter propriedade para falar aqui hoje sobre esse tema em específico, que é percepção premium. Resolvemos gravar um episódio sobre isso, porque eu acho que é algo que é muito relevante, e principalmente sobre a experiência dos convidados que a gente tem aqui hoje. Eu estou aqui com o Henrique Pavei, o Henrique que é diretor da UBEX, arquiteto, né, e fundador também da House Arquitetura. Vou pedir depois para o Henrique se apresentar também. Estamos aqui com a Patrícia Fernandes, isso, né, Patrícia? Patrícia é diretora executiva da Elephant Skin, né? Ela vai falar um pouquinho sobre ela também. Ela é fundadora e proprietária da Origem, vai falar também sobre isso, o que faz a Origem, e vice-presidente da ADVB, né, também, né? E tem outras passagens muito grandes pelo mercado imobiliário também, né? E a gente estava falando do mercado de tecnologia também, né? E estou aqui também com o Pedro Góes, que é nosso cliente, felizmente, também, né, Pedro? O Pedro é engenheiro civil e sócio da Axis, né? Exato. A Axis que é uma grande construtora, eu acho, de obras exclusivas aí que a gente vai falar também. O papo nosso, eu vou deixar vocês falarem, vou deixar vocês entrarem no assunto, se apresentarem mais, né? Kid, Henrique, vou falar assim Kid porque quem não conhece não sabe da história já que a gente tem aqui. Queria que tu se apresentasse um pouquinho e falasse o que é percepção premium para você. O que é essa questão? A gente vai entrar no mercado de luxo, mercado imobiliário, mas o que é percepção premium para você, Kid? Bacana, Edu. Obrigado pelo convite, né? Boa noite pessoal. A gente está aí há 15 anos no mercado de arquitetura e escutando tu falar um pouco desse retorno pós-pandemia, incômodo, era algo também que me incomodava um pouco na parte de criação, desenvolvimento, ver o produto na ponta sendo executado não fielmente ao que nós idealizávamos, né? E vindo da arquitetura, construir esse caminho e poder hoje estar na incorporação também, com o escritório de arquitetura acontecendo, então os dois simultaneamente aí acontecendo, traz uma bagagem bacana. Quando me convidastes com o tema, eu achei muito bacana, porque a palavra percepção, ela nos norteia muito em todas as atitudes que a gente vai fazer, e eu acredito que esse é um trabalho fundamental. Nós conseguimos levar uma percepção de valor dentro do nosso produto, do nosso projeto desenvolvido e do produto que a gente vai lançar ao mercado. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. A gente estava já trocando aqui umas ideias aqui antes, né? Então, vim para poder colaborar e também aprender bastante com o pessoal aqui junto e trocar ideias aí. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. A gente vai trocar, acho, bastante insights aí também. Patrícia, se pudesse se apresentar aqui para o pessoal também, falar um pouquinho da tua trajetória. Já que o Edu já fez aí um resumo, né? Não vou me ater tanto na minha trajetória, mas assim, vou resumir para não entregar a minha idade, que eu tenho 1/3 da minha carreira em RH, com um monte de psicóloga na minha volta. Então eu fui estudar linguagem corporal para conviver nesse meio, né? Então acabei por conta disso entrando numa área de negociação, fui para a área comercial. Trabalhei muitos anos na área comercial e como a minha formação é tecnologia, em TI, eu acabei vendendo software para algumas empresas grandes como a Oracle, por exemplo, é a mais conhecida de todas. Vendi CRM e assim, um dia, eu fui parar, então, na área de marketing, né? Porque o CRM é uma das grandes ferramentas da área de marketing, mas estou para, acho que os últimos 10 aí, eu estou trabalhando na área de marketing mais dedicado e sempre na área de turismo ou mercado imobiliário, né? Então, a gente está falando de incorporação de dois tipos diferentes aí, e já
morei em Portugal, já morei em Gramado, já morei em Balneário, ou seja, acabou por conta dessa coisa turismo, mercado imobiliário sempre em cidades mais turísticas. Posso dizer que não é o pior lugar do mundo para se viver, nenhuma das três, né? Mas assim, acaba que isso faz com que a gente tenha que ter a percepção do que é premium de jeitos diferentes, porque a gente tem a pessoa que reside, mas também tem a pessoa que tem como um ambiente aspiracional, né? Eu quero viver o meu luxo lá, a minha vida. E acho que a coisa da pandemia mudou muito a coisa do que é uma percepção premium, né? Enquanto antigamente luxo era uma coisa de eu posso comprar, hoje em dia luxo é outra coisa. Né? E para cada um é uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente. Olha, o meu tempo, a minha saúde, o convívio com a família, a minha casa ficou valendo mais. Então, quer dizer, tem muita coisa nova aí nesse mercado de marketing que acaba por ser matéria-prima hoje do que eu faço. Completa a trajetória, né? RH, tecnologia, vendas, marketing, todas as áreas ali. Pedro, fala um pouquinho aí da trajetória, fala da Axis aí. Então, eu sou engenheiro civil de formação, fazem 12 anos que eu estou nesse mercado. Eu já venho de uma família de mãe e tios, né, do ramo imobiliário. Nós temos a imobiliária em Criciúma também. E a Axis, ela nasceu fazem 8 anos, né? A gente é uma construtora, uma prestadora de serviço. A gente, desde a pandemia, né, a gente viu essa brecha para poder entrar no mercado de alto padrão, no mercado premium, né, com obras dentro de condomínio fechado. Só porque quando a gente entrou de fato, a gente viu que o mercado estava muito nivelado por baixo. A gente teve esse entendimento e hoje a gente vê que o que é premium, né? Eu acho que é muito o que eles falaram aqui, é de pessoa para pessoa. Qual que é o limite do alto padrão para o médio padrão, para o baixo padrão? Então, a gente veio com uma proposta diferente, que seria a experiência durante a fase de obra, né? E o pós-obra. Então, a gente executa casas geralmente de 500 a 1.000 metros quadrados, é o que mais ou menos gira em Criciúma. Então a gente tenta, durante essa fase de obra, estar muito presente no atendimento e dentro da obra, né? A gente tentou se diferenciar um pouco do mercado nisso, estar muito atento aos detalhes da obra em si. É muito, bem técnico mesmo, assim. Que bacana, assim, se a gente for analisar a questão do que a gente vê como cada percepção, a Kit comentou um pouco, né, o Henrique comentou sobre a percepção de premium ser algo da integridade, né, da congruência entre um projeto e a entrega. A Paty comentou também que premium é de cada um, a individualidade também, né, e aqui a gente fala também muito do premium estar relacionado ao serviço, ao acompanhamento, né. Vocês acham, vou deixar livre para quem quiser falar, mas vocês acham que a percepção premium ela é muito mais intangível do que tangível? Porque a gente fala, por exemplo, o mercado imobiliário, que tem muito da questão construtiva relacionada a isso, né? Que é onde fala de alto padrão ou não. E quero muita opinião de vocês sobre isso, o que é alto padrão. Mas vocês acham que é muito mais sobre atributos intangíveis ou atributos tangíveis? Eu acho que ele é possível de ser tangibilizado, mas a percepção ela é muito individual, cada vez mais, né? No momento onde a gente fala de tendências de olha, luxo é uma coisa mais discreta, as pessoas muito preocupadas com segurança, entende? Às vezes a pessoa já não é mais aquela pessoa que fica fazendo propaganda de marca de roupa, por exemplo, né? Ou seja, ela quer, para ela, uma coisa premium é uma coisa que traz bem-estar para ela, né? E cada um tem a sua referência. Eu acredito que se tiver essa clareza na concepção do produto, ele consegue ser tangível. Para onde a gente vai, para quem a gente quer atingir, nichar. Aí okay? direciona. Agora, se eu vou ao mercado, para mim está cada vez mais intangível. Vamos falar tudo é alto padrão. Exatamente. Né? Isso é verdadeiro alto padrão. Mas o que é alto padrão? Eu tenho uma concepção de alto padrão comigo, mas não é a mesma de ninguém aqui, talvez. Exatamente. Para mim, hoje, alto padrão é entregar soluções para o dia a dia das pessoas que vão conviver no projeto que a gente está desenvolvendo. Perfil de público que a gente quer atingir independe disso. Então tem o alto padrão dentro de cada faixa etária, de cada projeto, né? Na minha concepção de alto padrão, sim. Agora, se a gente for para um outro mercado, que nós estávamos falando, né, balneário, que já virou referência, né, então que tem diversos outros produtos e que baliza por aquilo, então é muito difícil sair de um produto alto padrão que entrega toda uma infraestrutura gigantesca embarcada dentro do empreendimento. A grande sacada é entender o teu objetivo, o teu foco. Isso. E nichar e trabalhar, aí tu consegue ser assertivo, aí consegue ter
ser tangível. Quando a gente vai prestar serviços, porque nesse momento eu estou aqui trabalhando, representando, os meus clientes são incorporadores, né? A primeira grande reunião é para definir qual o objetivo, porque eu quero prestação de serviço de marketing, eu quero lançar um produto, beleza, mas qual produto? Quanto tempo você quer vender? Às vezes a gente ainda percebe que nem todo mundo tem tanta clareza daquilo que comprou um terreno há muitos anos atrás, agora está começando a viabilizar, e aí a coisa do posicionamento está começando a ser importante neste momento, e a gente tem que fazer a coisa caber para atingir um determinado objetivo. Então a primeira reunião sempre é uma reunião complexa, para entender como que a gente posiciona aquele produto, qual o objetivo que se tem, como é que ele vai financiar aquele produto, que tipo de cliente ele vai vender. Essas reflexões, em tese, se fosse começar o projeto hoje, teria que ser feito hoje. Só para trazer um caso, né, da nossa cidade, de 22 mil habitantes. Aqui, a gente idealiza empreendimentos verticais. O alto padrão daqui, a venda do alto padrão, é empreendimentos que tenham área técnica para climatização, que tenham um elevador, que abre no hall de entrada. Então, são coisas muito básicas, de que isso já, em outro mercado, ele já é algo... Se for para balneário, tu tem que ter piso aquecido, tem que ter ventilação, né? Automação embarcada, toda uma infraestrutura... Uma assinatura. É muito regional, né? O que é o alto padrão hoje em Criciúma, de repente em balneário é um médio baixo, né? Então esse é um ponto, assim, é muito regional, é muito individual, é muito de cada grupo, né, específico. E aí eu acho que ele pode ser muito como a Paty estava comentando, talvez para uma tribo é a segurança, né, talvez para uma outra tribo seja mais exclusividade, varia muito das percepções mesmo, né. No final ele tem coisas em comum, que eu acho que é o senso de exclusividade, o senso de ele ser mais único, porque é difícil de eu encontrar, então isso me traz uma percepção de premium, uma escassez, mas é individual no final para cada um, né? A gente estava esses dias fazendo uma comparação entre o mercado de Santa Catarina e de São Paulo, porque hoje um imóvel em Santa Catarina, a média já é mais alta que São Paulo. São Paulo, por exemplo, é inconcebível alto padrão com 2 unidades por andar. Eles entendem que não. Alto padrão é 1 unidade por andar. Se a gente for pegar o Sena Tower, que é hoje o prédio mais valorizado, né, do Brasil, a gente está falando de 2 apartamentos por andar. Mas a gente está falando de ausência total de terrenos frente-mar, numa cidade de 45 km². Então, e talvez, na minha visão, de uma empresa que já se consolidou como alto padrão. Então, a própria marca embarcada no empreendimento, ela já consegue levar isso, certo? Exatamente. Sim, ela consegue ditar, na verdade. Exatamente. Então, realmente, ela vira referência de mercado ao lançar, né? Então, começa... eu quero um produto dessa marca, não quero qualquer coisa. Isso aí. Paty, conta um pouquinho da sua trajetória dentro desse mercado, como é que é o trabalho da Elephant Skin, como é que funciona isso? Você falou que atende incorporadoras, né? Sim. Que é um mercado que aí sim, eu acho que a gente fala, principalmente esse mercado aquecido do litoral catarinense, sul do Brasil, exige muitas vezes, pelo menos eu noto muito essa disputa de querer mostrar qual que é mais luxo, qual que é mais alto padrão, vamos falar assim, né? Mas qual que tem uma percepção de valor maior. Balneário, eu acho que foi um lugar onde você atuou muito, existe muito dessa disputa ali dentro, né? Como é que é? Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, acho que assim, o mercado de balneário realmente é um ponto fora da curva. Assim, tudo que a gente estabelece de padrão, a gente chega lá e chega à conclusão que não é muito acima daquilo que tu está imaginando. Assim, o mercado de Balneário Camboriú, ele é muito calçado na escassez. A gente falou aqui, você não é uma cidade muito pequena, frente ao mar. E aí, qual a solução? Cresce para cima, é vertical. E turismo, crescimento vertical, muito puxado pelo Mato Grosso do Sul, o agro compra muito aquela região, é diferente de outras regiões de Santa Catarina, e a gente começa a perceber que, além de tudo isso, Santa Catarina hoje é um estado que tem indicadores aí cada vez melhores, segurança, IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, né, qualidade de vida, etc. A última coisa que, inclusive, a gente pega em pesquisa é uma análise de uma organização que chama ECD, que diz que a longevidade no estado de Santa Catarina é maior do que a do Brasil e que no litoral norte é maior do que a média mundial. Então, a gente pode estar numa zona onde literalmente se vive mais. Então, quando tu junta tudo isso, tu tem uma população inteira querendo morar em Santa Catarina, vocês devem viver isso. Né? Vocês querem mais ou menos ver isso, então todo mundo quer construir também, consequentemente, em Santa Catarina, porque é uma oportunidade de ter uma valorização imobiliária importante. Por outro lado, quando todo mundo quer, começa a acontecer a coisa de, olha, se tu faz igual a todo mundo, você não vende. Né? E normalmente aí entram as empresas de marketing. Então, enquanto há um tempo atrás a gente tinha uma grande
grande preocupação com a venda. Hoje em dia as pessoas chamam as empresas de marketing para posicionar o produto de uma forma diferente das outras pessoas, né? E aí entra um pouco a minha área de trabalho. Assim, Elephant Skin. Namoramos há um tempo atrás para trabalhar juntos, eu trabalhava na época na FG. Depois que eu saí da FG, eu acabei me unindo ao time da Elephant Skin. É uma empresa que é especialista em lançamento imobiliário. Ela faz desde a parte de análise do projeto, posicionamento do produto. Olha aqui, ó, se você, nessa região onde você está, nesse bairro que você está, você tem condição de sair desse valor de metro quadrado para esse se você fizer isso. E o cliente que compra o teu produto, ele está em tal lugar. E para se comunicar com ele, você tem que falar com ele desta forma. Então, esse tipo de coisa acaba por ser o que diferencia. Então, a gente não ajuda a vender mais rápido, mas a gente com certeza consegue agregar valor no produto e consegue construir percepção. Consegue construir uma percepção de marca corporativa, vamos dizer assim, um pouco diferente, dentro de um universo, de um quintal onde tu tem uma FG, uma Embraer, tu tem marcas muito boas, que é a região de Balneário Camboriú, isso é ouro, né? Mas a Elephant Skin hoje tem projetos, aí são mais de 400 projetos no mundo, tu já entregou projeto em todos os continentes. A matriz é Chicago. Que é uma rede, né, que está hoje em Curitiba. Ela é uma agência criativa com sede em Chicago. Os donos são brasileiros, mas fundaram a empresa em Chicago e eles optam por ter representações locais pela proximidade, pelo entendimento do que é a região, que no mercado imobiliário faz bastante diferença. Quais regiões estão no Brasil? No Brasil todo hoje. No Brasil todo. No Brasil todo, hoje o Brasil, a gente divide o Brasil, eu e um colega que é o Alix pega mais a parte de cima, eu pego mais a parte de baixo, mais o sul, para poder ter foco, mas a gente acaba atuando no Brasil inteiro. Pedro, fala para a gente um pouquinho, né? Eu queria entender, por exemplo, aqui a gente está lançamento, área de marketing, o Henrique vai falar um pouquinho também sobre a área de arquitetura e a área de incorporação com produtos diferentes também, mas eu queria entender dentro do serviço, como é que você consegue construir uma percepção premium, porque quando você vai atender um projeto, né, um orçamento, você acaba sendo comparado com outras construtoras também, né? Você vai lá dentro de um condomínio, a pessoa vai cotar com várias delas. E aí entra o diferencial justamente do posicionamento, de conseguir te mostrar que você tem um trabalho diferente. Sim. Dentro de uma promessa ainda, né? Porque ainda é uma expectativa de entrega. Como é que vocês fazem isso na Axis? Então, na Axis a gente tentou se diferenciar porque nós estava a gente é uma empresa nova no mercado e nós tínhamos muita dificuldade de conversão de venda, né? Pela questão de experiência e tempo de empresa. Outras já consolidadas, né? Sim, então eram empresas de 30, 40 anos e nós com, na época, 5 anos, né, de empresa. E não tinha, a gente chegava valores até abaixo do cliente, mas pela aquela diferença ali valeria a pena para o cliente tomar o risco com quem já tinha mais experiência no mercado. Então, só porque o que a gente percebeu é que o que faltava um pouco era a questão bem particular do dono, né? A cara do dono dentro da empresa. Então, a gente se propôs a isso, né? Eu e meu sócio, engenheiros. Então, a gente acompanha todo o processo, toda a jornada do cliente, né? A gente está junto desde a parte de orçamentação até o pós-obra. Então, a gente é muito técnico, é obra praticamente todo dia. Então, a gente conseguiu mostrar para o cliente que o valor do engenheiro dentro da obra, né, tinha como fazer ali alguma coisa para mostrar valor para ele nisso. Trazer um benefício, de certa forma, técnico, né, para conseguir justificar bem confiança. Técnico, né? Por mais que o cliente não vai entender, mas o fato de vocês, donos, engenheiros, estarem presentes, acaba criando esse... A gente consegue se aproximar bem do cliente, assim, é uma coisa que a gente não esperava. Hoje o cliente vem no dia a dia e tem muitas questões assim que a gente imaginou que o cliente não ia querer saber, mas ele acaba se envolvendo de um jeito que não incomoda no dia a dia dele, mas que para ele é interessante estar ali fazendo o acompanhamento, de não, vamos fazer assim, vamos fazer... Então, para nós funcionou bem assim. 100% do público acaba... É pessoas que querem morar, é um sonho, é um desejo, ou tem muito perfil de investidor também? Na verdade, nós temos 2 marcas, né? A Axis é para público final,
né? E daí tem uma outra marca que daí é para investidores, que daí a gente constrói para venda. Né? Henrique, fala um pouquinho da Ubex na questão de ela vem desde um tempo trazendo produtos de uma forma diferente para o sul. Talvez como a gente fala, é uma inovação que é mais importar coisas que validadas, funcionam e trazendo isso para uma região, por exemplo, o sul de Santa Catarina, de uma maneira mais consolidada, mas que tem causado bastante efeito, bastante impacto no mercado. Como é que é esse processo de vocês dentro da Ubex? Assim? Como é que é essa questão de curadoria, de desenvolvimento de produto? Como é que vocês olham? Para onde que vocês olham? Qual que é o objetivo e posicionamento da Ubex nisso? Legal falar a palavra inovação, né? Porque todo mundo remete inovação ao criar e inovar. E, na verdade, não é isso, né? Tu conseguir trazer as soluções que, de alguma forma, elas já estão no mercado, mas tu conseguir acomodá-las em um projeto muito desenvolvido a um público focado, que aquilo gere solução para o dia a dia das pessoas, né? A Ubex é uma incorporadora nova, mas a gente já atuou em diversos segmentos, né? Então a gente iniciou como uma empresa de parcelamento solo, idealizando empreendimentos como condomínios fechados, loteamentos, né? Algo que a gente enfrentou uma burocracia considerável e resolvemos migrar para o vertical, muito atento ao movimento de litoral catarinense, né? Muito puxado pelo litoral norte. Então a gente iniciou um movimento por estar em Itapirubá, tem um sócio que é de lá, e a partir daí a gente buscou se conectar com empresas, com curadorias que dariam para nós mais bagagem, né? Que já estariam mais maturados para trazer percepções de empreendimentos para a nossa região. Que a nossa região hoje é meio que de praxe tu querer se diferenciar não fazendo mais do mesmo. E a nossa região hoje, se tu avaliar, a gente tem apartamentos tudo muito semelhante, muito igual, brigando pelo mesmo espaço. São caixas quadradas que a gente costuma falar, parece. Não somente no design, mas também com as soluções que tu entrega, né, para o consumidor, para o cliente, para quem vai viver ali dentro. E essa afetividade que vem da arquitetura para a incorporadora, que vem comigo, faz com que a gente olhe para a concepção do produto de forma diferente. Então, assim, em 4 anos a gente conseguiu se conectar com pessoas incríveis, né, que deram para nós uma visão ampla, conseguimos ter informações do qual o nosso histórico não nos permitia ter, que são informações próprias, então nós buscávamos pesquisa, fizemos pesquisas de mercado local, estrategicamente para poder lançar os empreendimentos. A gente está com o empreendimento assinado, dando um impulso comercial incrível para a marca. A gente entregou um empreendimento em Tubarão que construímos em 18 meses, 55 unidades de estudo, mobiliadas, prontas, isso também em características não comuns na nossa região, e com empreendimento com uma solução completa. A gente identificou um raio que não existe. A pessoa vem cursar medicina de fora, chega aqui, o pai vem procurar local para a filha ficar, porque está preocupado com a segurança da filha, e roda e não acha, aí tem que achar um apartamento, dividir quarto, tudo muito na cara, que precisava de algo diferente. A gente focou num público e impressionante como o tiro pegou outro raio. Então a gente pegou em Tubarão executivos, que precisavam dessa habitação e não tinha, pronta para usar. Pessoas separadas, que recém-separados não tinham para onde criar algo compacto, mais confortável e bem solucionado para poder morar. Por mais que o produto foi pensado para um público, ele tinha outros públicos que a solução acabava atendendo. E aí é que entra a questão de fazer histórico interno. Porque a gente está indo com a expansão do Avalon Studios, que é esse produto em específico, totalmente tecnológico, conectado, com configuração facial, então eu consigo dar a segurança para aquela mãe e eu consigo também me conectar com as pessoas que são adeptas a esses sistemas mais facilitados, né, com diversos serviços internos embarcados. Mas isso faz com que a gente comece a gerar dados internos, né, e melhorar a construção desse empreendimento. Então, hoje a Ubex ela tem focado em 2 virtudes: os empreendimentos voltados à natureza, com a assinatura do Biosphere, né, que é um programa que a gente tem assinado, então é um empreendimento com características, e a expansão nos grandes centros com o Avalon Studios, que é a solução que a gente vê hoje, que vem atendendo cada vez mais a questão de qualidade, custo-benefício de vida, próximo de tudo, né? Então a gente busca estrategicamente áreas centrais, com todo um entorno que entrega uma facilidade de dia a dia para as pessoas. É uma trajetória curta, mas bem estruturada, assim, para a gente conseguir. Nosso planejamento estratégico de expansão ele está bem mapeado com esses 2 produtos para disseminar entre litoral e serra, com Biosphere, e nos grandes centros com os Avalon. Bacana, tem propostas bem diferentes ali dentro do produto, mas eu acho que é legal e tem conseguindo construir, eu acho muito isso. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês entender o que vocês
vem, né? Ou qual que é a percepção de vocês quando a gente fala de assinaturas, tipo de produtos assinados? Vejo que Balneário tinha tantos produtos, por exemplo, com assinatura da Lamborghini, lá na própria FG, né? Ou em outras incorporadoras. O próprio Sena Tower, que acaba tendo um pouco desse collab, de certa forma, ou não. O Biosphere, ou outros produtos dentro dessa área. Qual que é a percepção de vocês sobre isso? Qual que é a vantagem disso? Depende muito da estratégia. Tá? Mas assim, o que todos buscam em última instância é a valorização do metro quadrado. E valoriza. Né? Depois de ter trabalhado em uma série de projetos com assinatura, posso dizer que valoriza. Mas isso também está mudando. Enquanto há um tempo atrás, para te diferenciar no meio de uma série de empreendimentos, tu tinha que lançar a mão de uma estratégia dessas. Hoje em dia, as assinaturas, às vezes, de arquitetos, tenha tomado um pouco a proporção, fazendo quase com que o empreendimento seja a grande estrela e não um nome, né, uma Lamborghini, ou mesmo o nome de uma pessoa. Tem vindo aí uma outra linha, que é a linha dos selos, né, selos de sustentabilidade, selos de bem-estar, que acabam por virar quase como um currículo do prédio. O que todo mundo quer aqui é se diferenciar e valorizar. E agora a forma de fazer depende muito do que a empresa quer. Então eu conheço empresas que optam por adotar uma determinada cidade e melhorar o entorno, revitalizar a rua para poder começar um prédio, para os vizinhos não obrigarem que está fazendo a obra. Existem outras empresas que fazem o prédio inteiro verde, com horta dentro de um prédio vertical. Existem outras empresas que trazem uma assinatura de um Foster, como a gente tem aí, e tem as outras empresas que acabam fazendo um co-branding com uma marca como Armani, ou como Lamborghini, ou mesmo com Cristiano Ronaldo, enfim. Eu acho que assim, tem vários, né? Tudo depende da estratégia, tudo depende do público que se quer. Porque eu acho que assim, tem públicos que compram isso e tem públicos que não compram isso. Então tem mercado para todo mundo. Eu acredito muito que realmente essa estratégia de assinaturas ela te faz criar uma conexão mais rápida com uma associação, né? Mais rápida. Massa, porém, eu não gosto muito da ideia de associar algo apenas por propaganda, por questão comercial. Quando a gente foi procurado para fazer a assinatura do programa Biosphere, que é com o Cauã, né, a gente de imediato buscou entender qual era a formatação disso, né? Porque eu não tinha vir aqui botar um selo no empreendimento, né? Criar uma assinatura, criar uma referência através da figura pública do Cauã e o empreendimento não conversar com isso. Correto? E ele ser apenas visto como garoto de propaganda. Não. Então, assim, eu acredito que a assinatura nessa disputa de tu buscar holofotes, né? De tu buscar a percepção que a pessoa quer dar para o empreendimento, ela te ajuda. Mas a gente tem que ser autêntico em levar aquilo também como uma entrega. Né? Pegar o que aquilo representa para a pessoa de primeiro momento e fazer com que ela realmente viva aquilo que ela imaginou quando ela teve o primeiro contato com o material do empreendimento. Então, o Biosphere, por exemplo, ele é um programa que ele foca em entregar bem-estar. O que é bem-estar para as pessoas? Né? Então, a gente tem uma figura pública que ela tem uma qualidade de vida como bem-estar. Então, o lifestyle dela cria a percepção do que é o bem-estar, né? Isso aí. Então, vem cá. Eu vou entregar um empreendimento que ele vai estar estruturado para isso. Por exemplo, a Academia do Empreendimento, ele não abre mão de ele assinar através do pessoal dele personal. A gente idealizou no empreendimento áreas de convivência, porque hoje a sociedade está muito afastada. O digital afastou as pessoas, a gente quer aproximar as pessoas. Né? Porque isso é uma cultura do Cauã, de proximidade e tal, e também é algo alinhado ao que a gente pensa para empreendimentos. O empreendimento ele tem toda uma característica pessoal, de uma propriedade, né, de ambientes de relacionamento, áreas de exercícios para poder manter isso muito focado na saúde, sistema de som ambiente, automações que facilitam todo o uso, todos uns serviços de mini marketing, espaços pets, cuidado com os animais que hoje... Até porque hoje em dia já não tem mais nem tempo de fazer essas coisas, né? Então assim, realmente a gente, uma situação legal, né? O Marcos e o Cauã e o Luciano, eles vieram aqui fazer o lançamento e aí a gente levou em Itapirubá. Eu não sei se todos conhecem Itapirubá. Conhece Itapirubá? Então, Itapirubá é uma praia que tem uma mística particular, né? Ela é uma praia assim, ela não é uma praia desenvolvida, mas ela tem toda a infraestrutura necessária para te poder
curtir praia e estar em contato com a natureza. Ela tem suas Ali é características. praia. Né? Isso, Ali é praia. isso, não é cidade, Não, né? não é Aquilo é cidade, praia é praia. mesmo. E a gente estava todo preocupado porque o acesso norte ele está pavimentado e o sul não estava. E eles viam nós entrar pelo sul, tal. E aí nós entramos, o Marcos falou assim, cara, que coisa mais linda isso aqui. A gente se olhou, ele disse, temos que botar uma placa aqui, desacelere, você chegou em Itapirubá. Uma coisa que para nós, a gente nunca teve essa percepção de fazer com que as pessoas desacelerem de fato, se desconectem de toda aquela... Tem pessoas que querem isso. Exato. Justo. Tem pessoas que querem isso. Isso, por exemplo, Isso é uma valorização. Exatamente, é um alto padrão, Isso é o padrão. né? E Então, exatamente. cara, Poder ter esse tempo, né? esses gatilhos são bacanas, né? Inclusive para poder potencializar campanhas e venda e mostrar o que de fato a gente vai entregar lá. Então, é a minha visão de assinatura, sabe? Sim, é importante, é legal, mas que ela de fato aconteça alinhado ao rosto que está lá à frente, não apenas aquilo ser um gatilho comercial. A gente sempre diz, as pessoas sempre compram um local, uma incorporadora, uma marca, enfim, e um produto. Né? Às vezes elas vão direto do produto porque o produto chamou atenção, mas elas vão querer saber onde é que é e vão querer saber quem é que responde por aquele empreendimento. Então essas coisas elas têm que ter coerência. Sim. Né? Se não tem coerência, fica vazio. Sim, porque vira uma promessa só, né? E não vende. Não vende, exato. Não vende. Exato. Pode forçar. Hoje em dia, com a quantidade de boa oferta que a gente tem, é um empreendimento que normalmente vai demorar mais para vender. Uma coisa até que eu refletia muito na Axis, por exemplo, assim, as próprias marcas que estão dentro, por exemplo, a gente falou de assinaturas, de co-branding, né, de outras coisas, mas as próprias marcas que você traz, por exemplo, para o processo construtivo, isso interfere muito na percepção, desde a esquadria que você bota, de qualquer empresa? Sim. Em casas, em corporações para venda de casa, sim. A gente tenta trabalhar com marcas da região que tenham renomes, né? E a gente usa essa parceria para uma venda, né? A gente chama o corretor, né? E tenta mostrar para ele que aquele produto que está sendo colocado nessas casas é diferenciado de fato. Ajuda essa percepção das marcas que estão ali dentro também a fazer esse papel, né? Sem dúvida, né? Acho que a ancoragem de marca ela acontece, né? Quando a marca permite que isso aconteça, né? Por exemplo, vou botar um sistema de automação. Tem um Hackvision lá, eu tenho uma Intelbras, eu ancoro isso na própria marca. No book ali, exatamente. É sinônimo de qualidade ou de bem-estar ou de sustentabilidade, enfim. Acho que acaba, assim, reforçando o discurso. Uma coisa legal que eu acho que cabe pro Pedro, assim, que eu acho que o que busca, né, pelo menos a gente, quanto escritório de arquitetura, a gente conversa muito isso lá, em buscar o escritório ser conhecido por assinatura também. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente já trabalha assinado por House Arquitetura os projetos. E quando a Axis alcançar esse patamar de ela ser relacionada a uma empresa que conseguir levar a assinatura, isso gerar percepção de valor no mercado, eu acho que daí é o ápice, né, dessa questão de tu ser desejado. Sim. Né? Tem um caso de uma construtora no litoral norte gaúcho, que eles trabalham muito isso. Eles fazem poucas casas para venda, meio que limitadas, né? Daí tem um nome lá que eles deram que agora eu não vou me recordar. Mas eles lançam 3 casas a cada 2 anos. E fica todo mundo em cima. Ele lançou, ele vende, se tu for ver, comparar com o valor, é mais ou menos aquele ali. É mais do que 50% acima do valor de mercado. Por ele segurar isso e criar essa demanda meio reprimida. Né? Mas tem essa assinatura que acaba pesando bastante, né? O que seriam, Paty, estratégias assim que você usou no longo da sua carreira que valeria destacar, assim? Eu vou pegar algumas recentes, acho que tem a ver com coisas de tendência, tá? Porque assim, acho que nesse momento, já que a gente está falando de posicionamento aqui, eu já participei de lançamentos com muito pouca grana para investir, sendo bem claro, mas que a forma de lançar foi tão criativa que a comunidade comprou. Tá? Então, vamos pensar assim, adotei uma praça na frente do prédio que estava largada, né? Primeiro passa por todo aquele processo de aprovação pública, adota a praça, o lançamento foi feito na praça e isso acabou por, assim, vamos pensar assim, quanto se gastou nesse negócio? Nem tem noção agora, mas assim, 10 mil reais, lançamento para 50 pessoas numa praça. E bem feitinho. Quero esse pacote aí. Pois é, e aí? Só que quem estava lá ficou tão feliz que comprou.
Entende? Então, isso é uma coisa que eu digo assim, sabe aquela coisa do menos é mais? Às vezes a gente pensa que são só os grandes investimentos, as grandes coisas que fazem. Já vi casos onde a gente não vendia. Mas venda é gerar o gatilho da emoção, né? Exato. E aí, naquele momento, aquilo tocou. E aí, Exatamente. onde é que entra... Já passei por situações de fazer evento de venda dentro de uma imobiliária que, num momento em que não estava acontecendo venda, e cara, vamos fazer um teste, vamos lá para dentro, vamos vender junto com eles. Evento, loucurada, tipo convenção de venda. Tipo uma convenção dentro da Tinha uma imobiliária. convenção dentro da imobiliária. E a gente foi para dentro da imobiliária com todo mundo lá para dentro. Criamos uma marca na época que chamava War Room. Assim, e a galera lá com camisa de guerra, literalmente. E a gente pegava pela mão. Tá, mas o cara não tá me atendendo. Tá, então pera um pouquinho, grava um vídeo, vamos ver se ele não vai vir. Sabe? De pegar a turma de corretor e vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, ó, vamos dar uma viagem para Dubai, ou vamos pagar uma semana no Curotel em Gramado para te descansar depois dessa loucura. Mas assim, ó, para o cara que mais vender. E os caras se matar e a gente vender 30 milhões. Entendeu? Em 2 dias. Nossa. Às vezes, a gente tem que tentar ousar fazer diferente. Isso não necessariamente é gastar muito. Agora, o cara tem vamos pensar assim, uma incorporadora, como o caso que eu vivi na FG, tinha planos de lançamentos grandiosos, tinha uma história de crescimento da marca por conta de um co-branding na época com a Sheryl Stone, passou por família Aveiro aí, Cristiano Ronaldo. Desde a época, quando eu entrei lá atrás na FG, eu já sabia que tinha o Senna. A gente convivia com o projeto durante quase 4 anos sem poder falar, o que é uma dor, né? Estar lá, ver o carro do cara e não poder falar, nesse projeto é um caso à parte. Mas é um projeto que conta a história do cara, entendeu? Então, meu Deus, assim, fãs de Fórmula 1 e fãs de Ayrton Senna, tem muita gente aqui na plateia que nem era nascida quando o cara era vivo, mas assim, é uma coisa que eu tive a oportunidade de ver clientes chorando vendo a apresentação do produto, porque tocou o coração, porque faz parte da história do cara. E muitas vezes o cara vai comprar um empreendimento, vai ficar pronto daqui a 10 anos, talvez ele nem vá usufruir do empreendimento, ele está comprando para a família. Isso é comprar um legado, isso é comprar uma história, a oportunidade de morar numa obra de arte. É uma outra estratégia muito legal. E talvez a gente volta, né, lá naquela questão de entender com quem tu quer te comunicar, Exatamente, né, com o público-alvo, porque daí tu cria a exatamente. campanha, a criação. Então não é fazer tudo grandioso com o maior recurso possível. Não. É entender onde a gente vai estar e com o produto, com o público-alvo. E mais, daqui a 10 anos, né? Exato. A gente brinca, é uma coisa. Já vi prédios, por exemplo, que aparentemente por arquitetura, por engenharia, era igual a muitos outros, mas que montaram uma solução chamada Turkey, que tu, como dia a gente brinca, só falta levar as cuecas e botar na gaveta, porque mobiliado, louça, tudo pronto para o cara ligar a luz, entrar com a mala e sair usando. Mas o apartamento é dele e personalizado. Isso é uma logística, para quem é da arquitetura, da engenharia sabe, a logística de fornecedor que é. Foi uma estratégia, né? E tá vendendo. Já vi casos de que o empreendimento que, olha, o cara trouxe arquitetura assinada, italiana e tal, só que não está vendendo. Mas por quê? Porque o cliente não está ali onde ele achou que estava. Então, tem que acertar onde buscar o cliente. O fato é, hoje, bem-estar vende, praticidade vende, parte de tecnologia aplicada para facilitar a vida do cara vende, as pessoas estão... Muito. Tempo é dinheiro. Hoje em dia, literalmente, é luxo. Ter tempo para fazer as coisas que dão prazer pra gente, hoje em dia, é valorizada por tudo. Então, tudo que é solução, que se cria, que a pessoa consiga entender, nossa, isso me liberou uma dor de cabeça, me liberou um tempo, vou ter tempo para passear com meu cachorro, para brincar com a minha filha, para fazer uma viagem, isso é luxo, na minha opinião. Isso aí. E isso que está na mesa nesse momento e cada vez mais. E tu conseguir montar um empreendimento e mostrar que isso é possível ali dentro, gerar essa percepção de que o cara tem que desacelerar e tem que ir lá curtir um momento com os filhos, ir lá num espaço, se relacionar com o vizinho, entender quem é teu vizinho, conhecer, que os caras não conhecem. Isso é luxo, isso gera essa percepção. As pessoas estão vivendo mais. O que a gente faz com essa galera toda aí que está indo? Porque assim, hoje eu pego e olho para minha mãe com 75 anos, minha mãe está viajando o mundo, feliz da vida, cheia de saúde. Onde é que vai morar essa galera? Entendeu? Então, tem muita... Esse mercado é um mercado que está cheio de oportunidades, está começando a vir o senior living agora para cá. E todo dia a demanda aumenta, né? Todo dia nasce muita gente, né? Todo dia nasce muita gente, as pessoas estão vivendo mais, e as pessoas precisam de moradia, todo mundo quer morar em Santa Catarina. Todo mundo quer. Tem um dado que é o déficit habitacional do né? país, que é gigante, né? Eu não vou recordar, sabe? Tu te recorda o número? Não me lembro o número, mas realmente. Mas assim, a construção civil ela não dá conta de construir o que precisa ser construído para atender Eu sei que a população. em Santa Catarina existe previsão de crescimento de 70% nos próximos 5 anos. Já é naturalmente um estado que importa mais do que exporta pessoas por natureza. O Marcos falou para nós, para preparar, a gente está indo para Criciúma, né? E aí ele falou, prepara porque a concorrência em Criciúma vai aumentar muito.
tendo uma evasão do Rio Grande do Sul, né? Porque não está tendo... Conheço várias empresas E aí que está vieram. vindo muito para cá. Então a nossa região aqui, ela tem muita área aberta a ser empreendida e desenvolvida. E assim, cara, vai aumentar muito a concorrência de vocês aí na região. É doido, tá? É doido. A gente não, literalmente, a gente hoje tem que escolher onde tu vai botar energia, porque tem muita coisa para fazer, tem muita gente para acomodar e tá cheio de oportunidade. E não para de vir gente da área de imobiliária, arquitetura, turismo para cá. Isso é bom, isso é uma oportunidade. Então, assim, até parabéns pela tua iniciativa de reunir e falar desse tema, porque eu acho que quem conseguir agora olhar para dentro do seu negócio e pensar assim, poxa, como eu vou participar disso aqui de uma forma efetiva, vai ser provavelmente quem vai estar pagando a nossa conta amanhã, né, com consultoria ou agência de marketing. E base, assim, o crescimento de uma região ele vai depender de vários fatores, mas o primeiro que movimenta ele é o mercado imobiliário, muitas vezes porque essas pessoas vão vir, então vou ter que ter desenvolvimento imobiliário ali para outras áreas, indústrias e afins, poderem também conseguir criar um corpo e caminho dentro disso. Uma pergunta também para fazer para vocês que eu queria entender, porque a gente falou muito sobre esse luxo, principalmente essa percepção de luxo, principalmente para quem busca um padrão de vida melhor, uma questão de bem-estar, né? Mas como é que a gente agrega isso quando a gente olha para mercado imobiliário propriamente por investimento? Como é que isso se traduz? Porque muitas vezes o investidor ele quer saber número, né? Esse dado. Mas como é que isso agrega nessa questão do investimento imobiliário? Porque assim, o que vai me fazer eu entender que faz muito mais sentido eu investir num imóvel, num empreendimento que ele tem uma percepção mais premium, ele tem todas esses features agrupadas dentro dele, ou eu posso investir num monte de moradia populacional que eu alugo e que eu tenho rentabilidade, enfim. O investidor tem muito a visão do retorno, né? Para ele escolher onde é que ele bota os ovos dele, certo? Então, assim, e tem a diversificação hoje que tem ganhado força bastante, né? Pelos consultores financeiros e tal. A gente fala na incorporadora que o nosso concorrente hoje é o mercado financeiro, né? O mercado imobiliário hoje ele concorre com o mercado financeiro. O Selic é alto, está aí, então a gente acaba concorrendo ali dentro. A percepção de luxo, ela vai muito de encontro às soluções que tu está embarcando no serviço, no produto. Porque eu tenho 2 clientes. Eu tenho que, no nosso caso, por exemplo, com estúdios, né? A gente entrega a solução completa com a operação montada. Então, a nossa venda é para o investidor, mas o meu público é quem vai consumir o estúdio. Então, eu tenho 2 clientes. Então, eu preciso botar ali dentro as soluções. Para mim, isso são para quem vai referencia os confortos de uso, os luxos que ele vai ter do dia a dia dele, para ele ter adesão da locação e automaticamente daí com a alta adesão eu consigo subir o meu valor de locação. Automaticamente eu entrego uma renda maior para o meu investidor. Então quando eu faço a conta para o investidor de que eu estou entregando para ele, por exemplo, vou trazer o case do Avalon, né? Mas aí você embasa muito dados, ou de mercado, ou de que é uma tendência de produto. Você tem que trazer dados no final. Sem dúvida. Para ele, pela lógica do cliente dele e a lógica do investidor. Assim, acho que não tem como ser diferente. Isso aí. Aí quando eu consigo pegar algo que diante dessa reflexão está entregando essa demanda, eu consigo levar os números para ele e fazer a conta. Mas é mais embasado, assim. Essa que era a pergunta que eu queria entender, assim. Ela acaba sendo emocional ou não? Porque diferente, por exemplo, a gente falou muito para o consumidor, tem muito uma venda emocional, né? Um sentimento, uma visão, um vislumbre de pertencimento. É diferente a venda. Mas para o investidor ela é diferente. Ela é mais racional. É a minha opinião, assim. Totalmente mais racional. Mas quando tu apresenta um produto com os diferenciais, com a expectativa que ele gera por adesão, a emoção, ela também participa da decisão. É que na hora que ele tem que decidir em qual dia ele vai botar Exatamente. dinheiro, o emocional decide. Exatamente. Mas para ele decidir se vai botar dinheiro no mercado imobiliário, que é antes ainda, aí é fazer conta e aí assim, sendo bem direta, não foi uma nem 2 vezes que eu tive que chegar, olha só, meu amigo, o negócio é o seguinte, se você botar o dinheiro no banco, você vai ficar com o dinheiro inteiro lá no banco, mas você tirar 10% do dinheiro que você deixar no banco, botar no mercado imobiliário, ele vai valer X mais daqui a 5 anos e tu ainda vai continuar com o resto do teu dinheiro no banco rendendo. Essas contas tem que demonstrar ali na E outra, perfil também de investidor, cara. Perfil a gente tem hoje, a gente faz expansão do Sicredi pela House, os caras pagam 0,5 do investimento. E a gente entrega produto de estúdio pagando 1. Por que o cara não está lá no estúdio? Porque ele quer o quê? Ele é um investidor menos ousado, que ele quer algo mais consolidado, que é uma gestão bancária que está ali dentro, que vai ficar 12 anos, 15 anos, pagando 0,5 dele. E muitas vezes a gente vai vender, eu colocaria mais um público, que ainda é o corretor. Eu ia perguntar nisso, vamos entrar nisso. A gente precisa ajudar. Já quero perguntar, aproveitar assim, tem 3 públicos, o investidor, o morador, né, a pessoa que compra para usar, e o corretor, né, que é o meio dessa ponte toda. Como é que é esse trabalho, o dia a dia com o corretor? Vocês veem que muda muito de mercado, de região, de tipo de público? Totalmente. Total. Totalmente. A nossa região aqui,
ela tem uma particularidade incrível, assim, do corretor. O corretor é individual, não é grupo, eles são concorrentes e... Mais autônomo. né? E eles não têm uma visão, assim, de criar um movimento de venda, né? De tu pegar aquilo realmente, tu respeitar as etapas, fazer o processo e... Não, o cara quer pegar o tempo do braço, o cara abrir e só... Tem isso aqui por esse preço. Então, assim, não vende realmente preço, não vende valor, tá vendendo preço. Agora, quando tu vai para já mais regional, por exemplo, aqui, eu acredito que o mercado de Criciúma, o mercado de Tubarão, já tem movimentos diferentes, né? O mercado de Braço do Norte está tomando proporções diferentes também de percepção disso. Mas é muito recente ainda. Então, com certeza, é muito particular de região. Eu digo que é completamente diferente, assim, e também é completamente diferente o tipo de produto que está vendendo. Todos, invariavelmente, a gente vê muita gente, assim, a quantidade de corretores é muito grande, muita gente se aventura, literalmente, nessa área, sem ter noção do quanto é difícil. Né? Agora, quem consegue encontrar um nicho e ser muito bom naquilo, se dá muito bem nessa área. Né? Porque a gente começa a ver assim, não dá para pegar tudo, tem que... Esse dia eu conversava com um corretor que ele disse assim, não, eu faço assim, eu tenho uma campanha rodando o tempo inteiro para imóveis até X milhões, depois de X a X, de X a Y, ele separava em fatias e cidades e largava as campanhas no digital. Então, quando o cara chegava, ele entendia o que o cara queria e aí ele oferecia um produto, para não confundir o cliente. Eu disse assim, interessante, como é que está a tua conversão? Comecei a analisar os números, o que é a leitura que eu faço? Ele está conseguindo virar mais que outros grupos, outros imobiliários, porque aí ele tem aquele corretor dentro do imobiliário que é especializado naquele negócio. E aí ele larga, chegou um cara para ti, né? Ou é alto padrão, ou é na cidade X, enfim, ele vai fatiando. Se ele não trata com clareza essa condução, ele acaba criando um conflito que tu não... O que eu noto muito, principalmente entrando na percepção de luxo, produtos mais complexos, que tem uma venda mais complexa, muitas vezes, uma jornada maior de venda, e isso não só no mercado imobiliário, assim, eu noto muito na indústria, por exemplo, vendas complexas. O representante ou o corretor, ele precisa ser cada vez mais consultor e cada vez criar mais rapport com o público do que propriamente saber das features só do produto. Né? O cara vai ter que entender do mercado imobiliário, vai ter que entender do mercado financeiro, vai ter que entender dos gostos pessoais, de carro, de estilo de vida, de tudo aquilo, frequentar muitas vezes os mesmos lugares, estar nos mesmos lugares, eu acho que como você comentou, para criar esse rapport e ser mais um consultor, muitas vezes, do que propriamente um vendedor por si, né? A venda, eu acho que é isso, a nova venda. Né? Eu acho que até tudo que é negócio, né? Se a gente for parar para pensar, porque assim, eu vejo mesmo, no meu caso, que é marketing, para incorporador, se eu não entender de incorporação imobiliária, de viabilidade de um produto, de como calcula o custo de uma obra, quantos % é o investimento no marketing, entende? Eu não consigo nem ter uma conversa com o meu cliente. Porque nesse momento, todo mundo tem que ter esse nicho, essa especialização, assim, essa coisa, olha, eu sou bom nisso. Nisso aqui, chama um cara que conhece mais que tu. E tu tem que saber com quem tu vai conversar, né? O corretor senta lá para falar, por exemplo, com o investidor, se ele no supermercado financeiro, não vai vender. Não vai vender. Ele não consegue fazer a conta para convencer o cara de diversificar o patrimônio dele. Sim, sim. Eu fui fazer pós-graduação em mercado financeiro. Quando eu fui fazer, me chamaram de louca. Hoje eu dei graças a Deus. E sabe uma coisa que é legal? Tipo assim, ir para incorporador, entender o mercado e a gente atuar no escritório também, atendendo clientes, trazendo essa bagagem de negócio para dentro da arquitetura, ajudou muito a gente também a fazer conversão. Né? Porque tu consegue conversar com o cliente numa linha de raciocínio mais alinhada. Né? Então é fundamental, eu acho, entender com quem tu vai conversar e te preparar para isso, né? Estar nos mesmos locais que essa pessoa vive, tu cria essas conexões e tudo vai facilitando. Bacana, assim, se fosse para dar um conselho hoje para quem quer investir, seja no mercado imobiliário, seja no serviço, seja numa outra empresa, outro segmento, e quer se posicionar como algo mais premium, qual que é o conselho que vocês dariam? O que você daria de dica assim que olhe para isso, não deixe de abrir, não abra mão, olhe para isso? Eu para os compactos de luxo. Nos grandes centros. Dentro do imobiliário, né? Dentro do imobiliário. Quem é que está navegando de braçada é o nosso colega aqui, ó. Porque as pessoas hoje cada vez mais querem personalização. Querem o tailor-made, que a gente diz, né? Eu quero que o cara... Quero falar com as pessoas, eu quero que a minha jornada... Eles querem ser encontrados. E esse corpo a corpo do dono é um diferencial incrível, né? É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, digo que foi a razão, inclusive, da Elefant Skin ter optado por ter uma patrícia local. Porque as pessoas, num mercado onde cada vez mais as pessoas falam online, é distante, é tudo remoto, às vezes
E isso é qualquer cliente premium. Ele quer olhar no olho, ele quer saber qual é a tua, ele quer saber se tu entende qual é a dele. Passa por qualquer negócio que você for fazer, tem que saber muito bem quem é teu público e tu tem que estar onde o cara tá. Se o teu público é cliente de alto padrão, Magrão, o negócio é o seguinte, ó, começa a jogar tênis, vai visitar o shopping, vai viajar para onde o cara tá, mas tu tem que estar no meio. Começa a jogar tênis. Cara, a gente foi a um congresso em São Paulo, semana passada, o cara levantou lá e falou que ele criou uma estratégia de vender o produto dele. Então ele escolheu 2 canais, o digital, né, todo mundo tá ali, e escolheu estar naqueles meios para poder, em oportunidade, falar. Então ele ficou falando muito de IA, das soluções que a IA, em diversos segmentos da... Ele saiu de lá com 4, 5, 6 negócios, porque tava lá empresários cheio de dores, querendo aprender, e todo mundo falando de IA vai resolver tudo. Tá, mas como é que tu bota IA a resolver as tuas coisas? Ele faz essa transição, ali, né? ele entende e personaliza. Cara, ele saiu lá com uns tem um corretor que eu conheço que ele diz que metade do dinheiro que ele ganha ele gasta em kart, porque os clientes dele tudo vem do kart. Né? Tem outro corretor que cria cavalo, mas ele tá lá nas provas de cavalo. Tem outro que corre daquelas, né, que é autocross. Né? Cada um deles estão no meio, você já tem que achar um meio e vai pro meio. É o preço. Está no lugar onde o seu cliente está, né? De certa forma. Estar ali presente, forma, vivendo o dia a dia dele. Assim como eu vi um monte de corretora fazendo tratamento estético de botox porque quer vender para as médicas. Faz parte. Não é porque precisa, entendeu? É porque quer vender. A Patrícia antes aqui falou menos é mais, né? Então eu sempre enxerguei assim, a gente não gosta de volume. Né? A gente quer se dedicar ali a 4, 5, 6 obras, dependendo de cada complexidade, né? E é o que a gente consegue acompanhar, tá no dia a dia e ter a nossa presença ali. Então, mais que isso, nós teríamos que aumentar a estrutura, aumenta custo. Então, para nós, a gente viu que não é interessante. Então, acho que é isso, é focar e poder dar atenção total ao cliente. Ele ligou, tu está disponível para ele. Então, tanto o cliente quanto o arquiteto, né, que a gente acaba conversando muito com esse público. Que é o corretor de vocês, né? Vamos falar. É o nosso principal canal de venda, assim, né? Então, eu acho, a gente tem essa filosofia, né, de não ter volume de obra, então... É basicamente isso. Esse é um ponto que é bacana porque eu acho que é uma escolha que você tem que fazer como negócio, se você quer para esse caminho. Por exemplo, até aqui na Nexa, assim, quando a gente definiu que a gente queria atender contas enterprise, uma das definições que a gente falou eu como sócio preciso estar na operação, talvez eu não vou atender todas, mas as contas mais executivas, tipo as contas mais chaves, eu vou precisar estar ali porque justamente é um ponto importante. Assim, você estar dentro, você conseguir criar credibilidade, autoridade, estar ali presente, é uma estratégia que funciona. Funciona, olho no olho, tato, né? Mas aí vai de você escolher o caminho que você quer carregar também. A gente falou aqui muito da Elephant Skin, mas tu comentou que eu tenho uma outra empresa que chama Origem, né? Que é uma startup, inclusive. Mas de onde é que saiu a Origem? A Elephant Skin só trabalha em projetos muito grandes. Só que então, como é que ficam os projetos pequenos, que inclusive tem muitos? E como é que fica a sustentação? Porque depois que lança o filho, tu tem que continuar criando a criança, como eu digo. A Origem trabalha só com sustentação de marketing e marketing institucional. Então é um pouco diferente. São contratos contínuos e tem um limite. São no máximo 5 contratos. Então, literalmente, a gente escolhe aquele cliente que a gente, essa incorporadora é uma incorporadora que vai voar, aquela ali é que a gente quer. Porque a gente já encontrou incorporadoras aí nesse mercado que... um monte, enquanto todo mundo está falando de biofilia, os caras já têm biofilia há 10 anos, mas nunca divulgaram. Tem horta orgânica, nunca divulgaram. Então, assim, esses são os caras legais, porque o cara já está fazendo o tema de casa. Já é a essência, né? Já é e tu precisa associar criativo que ele tem a uma marca e fazer com que a marca saia de um valor de X para um valor de Y. Então, para nós, o valuation é muito ligado à narrativa. Sim. Esses são os principais pontos para a Origem. A gente limitou, é 5. A gente não pega mais do que 5. Por quê? Por isso que ele está falando. Se o cara ligou, a gente tem que ter condição de atender. O cara tá pagando por isso. Eu concordo, assim, né? No mesmo pensamento, assim. Uma coisa é você pensar no serviço como escala, e aí tudo bem, é uma estratégia que funciona com várias empresas, mas outra coisa é você querer ter um posicionamento premium justamente nisso, que aí você vai ter um diferencial que é o seu olhar, é a Patrícia, eu quero conversar com a Patrícia, né? Então eu vou ter o contato pessoal da Patrícia. É uma limitação diferente, mas aí é onde você vai trabalhar na agregação de valor e não na questão de escala. É entender que a intimidade com o cliente, né? É isso que tem que ser jogado. Porque senão se tu vai escalar, tu tem que ir para uma performance operacional, né? Conseguir manter aquilo no ritmo, né? Na arquitetura é muito isso também, né? É trabalhar muito essa questão de intimidade com o cliente e fazer ele sentir que tem alguém ali cuidando do negócio dele, do sonho dele, né? Bem como a construção. É uma dificuldade incrível de o cara ir lá, ter um corpo a corpo com o dono, entender que tem alguém lá que está cuidando
do Para as pessoas patrimônio é uma dele. coisa de Não fechei com respeito. comercial e depois tem um estagiário lá, assim. É isso aí. Que é o Jornada. que é o comum, É a né? jornada, né? É a jornada. Bom, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas. Então, quem quiser fazer a primeira pergunta, fique à vontade. A gente tem nosso momento de Q&A. Primeira pergunta. Como marcas acessórias constroem valor nos empreendimentos? Quando eu falo marcas acessórias, eu me refiro a um rodapé, né? A um revestimento que vai no chão. Nós sabemos que vocês que estão ali no processo construtivo vão muitas vezes pegar 3 valores diferentes, fazer um comparativo desses valores, né? E aumentar a margem de vocês lá no final. É isso que muitas vezes pode acontecer. E a pergunta é essa, como uma marca acessória, ela agrega esse valor? Como ela consegue vender melhor para vocês? Qual é o tipo de relacionamento que se constrói para fortificar isso, né, com essa marca acessória? Vou te falar como não sou incorporadora, mas atendo muitas, tá? Casualmente, nesse momento, eu tenho um parceiro porque eu já fiz alguns projetos isolados, mas que é da área de marcenaria, que é uma área que a gente tem do 8 ao 800, vamos dizer assim, em termos de valores, tá? O que os caras apostaram? Isso também é diferenciação. Perguntei um dia para o dono, quantos móveis voltaram porque deu problema? Em dobradiça ou em qualquer coisa. Aí ele olhou para o pai dele, já mais velho, o senhor Gustavo, ele sabe quando é que foi aquela vez, aquele cara lá em Jaraguá, fulano tinha 2 anos de idade. Moral da história. Eu disse assim, eu disse para os dois, eu disse, gente, assim, vou ser bem sincero, se vocês usarem um slogan de garantia vitalícia, vocês acabam com o mercado. E eles fizeram. Tá? E hoje o nome da empresa chama Kretzer e é uma das grandes empresas de marcenaria no mercado. Cara pra caramba, tá? E hoje em dia os clientes pedem uma Bom Tempo, pedem uma Kretzer, porque isso é sinônimo de qualidade. Esse é um tipo de marca acessória que agrega. Trazendo um pouco do que a gente pratica, né? Na idealização do empreendimento, tu define já o conceito que vai trabalhar, o público que vai atender. Então, tu já define itens ali dentro que já vão te nortear toda a execução. Então, a questão do custo durante a execução, tu pegar o menor preço, mas tu não muda o produto. Aí, quando tem a marca embarcada para ser uma marca âncora, aí sim, acredito que tenha produtos hoje que façam com que isso seja perceptível. A gente, na nossa região aqui, litoral, por exemplo, linhas de esquadrias, acessórios de esquadrias são muito valorizados quando tu vai vender um produto por durabilidade, produto que ela te entrega, estanqueidade, etc., que é importante. Bem como, se nós pegar regionalmente aqui, tem marcas que se posicionam com valor agregado. A própria Durasa, falando aqui, e item da nossa região, ele é um produto que é agregado, o empreendimento agrega valor, automaticamente aumenta a VGV e tudo faz sentido. Aí tu começa a fazer uma matemática que tu entende que botar produtos, que por mais que eles tenham um valor agregado maior na compra, eles também te agregam resultado. Tem itens que não são relevantes, né? E aí tu pode navegar assim no melhor preço sem perder a especificação do produto, mas tem itens que não, que são fundamentais que estejam ali para poder manter o nível, né, que tu te propôs a ter. No nosso caso, em casas para venda, a gente acaba fazendo bastante esse tipo de parceria, mais com o pessoal de esquadrias e com o pessoal de forro de madeira, né? A parte de esquadrias de madeira também, as portas internas. Então a gente consegue fazer uma parceria e a gente, sempre que a gente faz o nosso catálogo de venda dessas casas, a gente sempre bota, né, que esses são parceiros nossos, e a gente faz uma parceria legal, que é assim, eles conseguem fazer um valor legal para a gente estar botando aqueles itens dentro do empreendimento, né? E no final, após a venda, a gente não paga tudo durante a fase de obra, mas no final a gente dá um bônus, né? Além do que tinha sido combinado no valor de venda, para assim que vender, eu quito, né? E ainda demos mais um bônus para isso. Então traz o parceiro pro... meio que vira ali sócio do empreendimento, né? Legal. Eu vejo que tem produtos que sim, tem como trabalhar algo de diferenciação e você conseguir trazer narrativa para conseguir agregar valor. E vejo que tem produtos que eles acabam seguindo um padrão técnico que não tem como você seguir essa narrativa. Mas eu acho que tem muito uma conexão de duas linhas aí dentro desse posicionamento. Uma é a linha que você vai conseguir gerar valor para o cliente final, mostrando que tem alguma coisa ali, seja no lifestyle, seja no design, seja em
em características mais aspiracionais também, e tem a linha de proposta de valor para o próprio incorporadora, para o próprio parceiro, que aí você vai ter um modelo de negócio diferente. No Avalon, a gente tem lavanderias inteligentes apropriadas, a gente conseguiu uma parceria com a Omo, então não tem como não usar uma marca, né, que ela é referência na linha de limpeza. Então a gente, por exemplo, hoje, no material todo, no playbook ali, vai a marca da Omo ancorada para nos posicionar melhor, né? E no serviço, assim, eu acho que faz muita diferença o próprio serviço. A própria coisa que a gente falou agora da personalização. Entre eu contratar um arquiteto que vai fechar comigo, depois vai me botar outra pessoa a atender, e contratar um arquiteto que vai acompanhar a obra, que vai estar comigo, que vai estar disponível para poder falar, que não sei... Estou falando, peguei o arquiteto porque nós estamos falando de mercado imobiliário, mas pode ser N outro serviço. Isso faz uma diferença, né? E isso tem um preço. A gente sabe que tem um preço. Então, às vezes... é difícil, sabe, isso, mas às vezes a gente tem que dizer uns nãos para se valorizar, sabe, como produto. Às vezes a gente tem que pensar qual é o público que eu quero e tem que se preparar para ter um negócio, né? Não tem outro jeito, né? Para poder ter fôlego, para poder de vez em quando dizer os nãos também. Uma coisa que a gente nem tocou no assunto, mas eu acho que vale falar muito sobre, inclusive isso, percepção de premium, né? Às vezes o próprio preço que a gente está vendendo um produto, a gente não consegue agregar valor, porque o preço acaba criando, moldando uma percepção sobre o que a gente tem. Muitas vezes a gente está praticando um preço de mercado para ser competitivo, mas a gente não consegue criar percepção de valor porque a gente está sendo competitivo. A gente falou isso sobre os apartamentos antes, né? Às vezes eu tenho que encarar, abrir mão de um mercado, buscar outro mercado, que às vezes eu vou mudar poucas coisas, às vezes eu vou mudar mais narrativa, às vezes eu vou mudar poucas características no produto, mas para conseguir me posicionar, porque o preço acaba dizendo também muito sobre criando uma percepção de qualidade percebida no produto. Olá, gente, boa noite. A minha pergunta era sobre lançamento imobiliário e também alto padrão, tá? Retomando um pouco nesse assunto. O que acontece, né? Eu vejo que a conversa, às vezes, sempre que a gente fala de alto padrão, a gente acaba sempre mencionando Balneário Camboriú, São Paulo, onde o ticket é muito elevado, né? Mas trazendo um pouco para o cenário aqui da nossa região, eu vejo que a margem entre, por exemplo, um produto que é Minha Casa Minha Vida, um habitacional, e um produto que a gente considera alto padrão, às vezes a distância não é tão grande, não chega a 10 vezes o valor, por exemplo. E eu queria ver um pouco da percepção de vocês, o entendimento de vocês, quais são as dificuldades em inserir esse produto que a gente intitula como alto padrão dentro desse contexto, dentro desse contexto socioeconômico, né? Quais são as dificuldades ou então quais são as vantagens de a gente estar inserido numa região onde não tem uma distância tão grande entre aquela pessoa que hoje está fazendo a aquisição de uma propriedade que está na faixa dos 300, 400 mil e aquele produto que, na verdade, bem, a gente fala que é alto padrão, mas corre em 2 milhões ou 3 milhões. Então, a gente não tem uma distância tão grande quanto as cidades que eu mencionei no começo e queria a opinião de vocês quanto a isso. Na minha visão, isso é muito cultural, né? De a gente conseguir criar um movimento regional, de fazer todo o ecossistema que compra o produto imobiliário mudar um pouco. Né? Porque acaba funcionando muito no incorporador, no sentido de baixar muita margem, ele querer buscar entregar algo mais, mas na hora de isso ser levado à venda e o cliente, o consumidor, comprar, todo mundo vende alto padrão, mas não entrega o que realmente cria diferenciais de alto padrão, porque a entrega também é muito próxima. Né? A gente não se distancia com margem e entrega também tudo muito próximo. Nossa região hoje referencia alto padrão a qualidade de acabamento, a uma garagem com revestimento cerâmico, que fica muito relativo a uma obrigação. Então a incorporadora pratica isso, o corretor muitas vezes ele não se prepara para vender isso e aí cria-se isso. Então o ecossistema e o consumidor acaba comprando alto padrão achando que então fica tudo muito próximo. Então acho que precisa de uma mudança cultural. E junto com isso também eu vejo mercados potenciais, que aí, ao meu ver, a infraestrutura das cidades junto com o desenvolvimento imobiliário, ela soma muito em potencializar, né, exponencializar mais a valorização do imóvel, que ainda eu acho precário. Tu pega, por exemplo, um litoral norte, o investimento público ele é gigantesco para poder não perder os holofotes. Nós temos uma região de litoral nosso aqui, que é a Laguna, por exemplo. Olha o potencial que a Laguna tem de explodir. Né? E tem todo um entrave burocrático, político que nos envolve, não tem investimento público. Laguna já explodiu. Mas se tivesse investimento público mais sólido, aí nós ia conseguir botar alto padrão mesmo com o preço que ele merece. Eu acho que o ecossistema no todo tem que ter assim, uma reavaliação da questão cultural de nós todos que estamos no meio para poder conseguir criar um movimento que faça isso acontecer. Eu acho que assim, aqui, primeiro assim, até
uma coisa de ver número na mesa, tá? Eu já atendi empreendimento de alto padrão e empreendimento que não é alto padrão, que tem house, embargado e tal. E a margem era a mesma. Tá? Então, eu acho que é uma coisa de foco. Tá? Eu acho que assim, a pessoa tem que fazer muito bem feito aquilo que é o propósito dela. Posicionamento dela. É o posicionamento dela. E aí a margem para o incorporador, ela inclusive pode ser muito próxima, porque não é isso que vai definir. Mas eu concordo com o Henrique. Assim, eu acho que trabalhar alto padrão, fazer com que o alto padrão seja efetivo, está muito ligado ao desenvolvimento do destino, à iniciativa público-privada, à cultura. As pessoas precisam entender essas diferenças. E para isso, o incorporador tem que se preparar. Porque se está desesperado para vender, numa situação de posicionamento de destino, que é outra coisa, ele vai sofrer. Ele vai chegar uma hora que talvez ele tenha que baixar a guarda para poder garantir a obra, entendeu? E se ele baixar a guarda, aí acabou. Acabou. Aí Zerou acabou. o cronômetro, né? É que nem dieta. Tu comeu um monte naquela noite, pode começar de novo, porque amanhã você tá pesando 1 quilo a mais. Não tem jeito. Tem que se preparar para aguentar. Eu vejo que tem uma questão também muito voltada à percepção cultural, concordo com o Henrique no que falou, e aí tem até uma citação do Ferreirinha, que ele fala no próprio livro dele lá, que é o paladar não retrocede. No momento que começar alguém desenvolver produtos que tenham essas características, automaticamente a região é obrigada a ir para esse nível também. Eu tenho um caso de uma incorporadora que está desenvolvendo um condomínio, que a gente atendeu, no Balneário Rincão. Então ela vem do litoral gaúcho, ela vem do norte gaúcho. Então o Norte Gaúcho já tem uma região de condomínios muito bem desenvolvidas, que é muito diferente do que tinha em Santa Catarina. E ela veio com um padrão de lá, só que foi revolucionário para cá. E automaticamente puxa todo mundo para subir essa régua, porque senão vira um padrão normal de novo. Então eu vejo que tem muito disso também. Quando você traz um produto, automaticamente começa a levar esse nível de novo, esse padrão. A própria concorrência, né? A gente ficou no mercado aqui até, acredito, 3 anos atrás, Henrique, que nós tínhamos as construtoras aqui da região, né, fazendo caixas, e veio uma construtora de fora. Cara, eu não quero falar nada, mas veio na cabeça agora realmente esse aqui. Para entregar, o cara vende alto padrão. Para entregar um produto, uma arquitetura diferente, agora a gente já vê as daqui da região fazendo arquitetura diferente. E aí eles já se mexeram, né? Tu entra na cidade, tu vê outdoors de outras construtoras de fora vindo fazer diferente. É necessário, então, né? O fato é, o público esteja onde ele estiver, paladar não retrocede. Esse foi o caso, o Avalon foi essa situação, né? Falava no mercado de tubarão, ninguém acreditava em estúdio, não tem, negócio conectado não funcionava. Aí alguém botou, pronto, agora já virou uma regra. Então não é daqui para cima. Cara, a gente teve grandes players lá visitando o nosso empreendimento e tal, todos eles. E isso é bacana, sabe? E para nós a gente vê isso também como uma necessidade, criar um movimento de mercado, porque automaticamente se um faz, 2, 3 faz, isso de alguma forma dissemina mais no mercado. Desenvolvimento imobiliário. Isso. Então começa a virar tendência, começa a ficar tudo muito mais fácil. Por isso que essa questão cultural do ecossistema que vive o mercado imobiliário no nosso local, ele precisa de uma reavaliação. E talvez também a gente, como movimento conjunto, ser mais insistente em os órgãos públicos ser menos burocráticos conosco, né? Que é uma dor muito grande que a gente tem, falando da nossa região específica. Então, no mercado imobiliário, fica fácil, pelo menos para mim como consumidora, enxergar qualidade e valor num imóvel premium de alto padrão. Mas vamos pegar, por exemplo, o exemplo que você trabalha com serviço. Como que a gente pode transmitir qualidade e valor? Porque a gente sabe que o serviço, quando ele é de qualidade, ele tem um preço maior. Como que a gente faz para transmitir esse valor para o cliente que está, principalmente com serviço, com produto que hoje, às vezes, o pessoal não vê tanto valor agregado, vamos dizer assim. Como que a gente transmitiria isso para os clientes? Falando do imóvel é fácil de visualizar, mas, por exemplo, serviço. Como que a gente poderia comunicar isso? O que eu acho que é o caso que a gente usa hoje na Axis, né? É a questão, pela minha percepção, é a questão do atendimento mesmo. Tá ali, é uma questão humana, né? É entender o cliente, né? Tá próximo dele, entender a demanda dele, quais são as dores deles. Então, eu acredito nisso. Então, eu vejo dessa forma. Tem um ponto que a Patrícia comentou que eu acho que é o caminho também em serviço, que é você conseguir mostrar outras características, tipo, você quer e ter prova social para isso, né? Tipo, eu cobro mais, eu tenho uma percepção maior, eu sou premium, porque meus produtos não estragam. Então eu dou garantia vitalícia. Tipo, eu tô atestando. E eu acho isso. que depoimento, a prova testemunhal, a prova social, a prova testemunhal, eu digo, como é que eu vendo isso, né? É uma coisa que a gente costuma fazer, que automaticamente somos prestadores de serviços, é o depoimento do cara mesmo. É o por quê? Por que continua, entendeu? As pessoas, claro que não é todo mundo que topa, tem uma série de coisas aí que são delicadas, né? Mas
no momento que tu tem isso, Entender do seu cliente o que ele busca, por exemplo. Tipo, aqui na Next, a gente, quando começou a entender o nosso perfil de cliente, a gente entendeu, a gente primeiro, para conseguir se posicionar como uma referência de uma marca mais boutique, que é o que a gente queria, a gente tinha que primeiro mostrar que a gente não atendia muitos clientes. E o segundo ponto era premiações, históricos dos sócios e case. Então a gente tinha que trazer isso para dentro, de alguma forma, o nosso cliente perceber. Então, entender muito o que é importante para o seu cliente. Quando a gente atendia um outro perfil de cliente, era outras características. E primeiro passo, acho que no serviço, né, é primordial tu querer, tu mesmo fazer uma auto-reflexão de como tu quer ser visto, né, com quem tu quer estar, e aí a partir daí tu criar a estratégia de fato. É claro que quando a gente trabalha em intimidade com o cliente, no escritório eu tinha muita dificuldade na arquitetura, porque a gente estava no mercado atendendo, bacana, queria expandir, mas eu imaginava que eu ia ter uma limitação. E graças a Deus, hoje a Thay está aqui, a Thay é minha sócia lá no escritório, na arquitetura, a gente conseguiu estruturar uma equipe sem perder a percepção de valor do trabalho entregue, né? Mas a gente precisou fazer uma reflexão, precisou fechar portas para poder abrir novas portas. E aí, intimidade com o cliente é muito isso, né? O marketing do boca a boca, ele é o principal. Quando liga alguém lá que fala que foi por indicação, é o caminho que a gente mais... ups, estou acertando. que a gente mais gosta, né? Então a conversão é muito mais facilitada. Mas fazer uma reflexão de entender como é que quer ser visto, começar a criar estratégias. No caso aqui do Pedro, é fundamental isso. Né? Tem que falar bastante mesmo. Sem dúvida. Rejeitar bastante. Não dá para se emocionar, né, com a demanda aí. E aí vai trazer esses atributos, às vezes, né? O cliente, às vezes, é importante para ele tempo, então, eu tenho um valor diferente porque eu consigo ser mais ágil. E aí você provar por quê? Porque eu tenho um processo otimizado para isso, porque meu valor como empresa é esse. Às vezes é personalização, então, eu tenho um formato de personalização. Então, você traz algo que te tira, tipo, do escopo de serviço, que te traz alguma coisa mais. É claro que nem todos os remédios servem para todas as coisas, mas assim, para pensar a Origem, que é a empresa, é uma das empresas que eu represento, porque a Elephant Skin é focada em grandes projetos complexos. Se tu procurar alguma coisa sobre a Origem, tu vai encontrar um vídeo no Instagram, não tem nada. Aí a pessoa, tu é uma empresa de marketing, não faz marketing? Eu disse, cara, graças a Deus, né, os clientes estão mantidos bem ocupados. E pronto. E tá tudo bem. As pessoas, inclusive... Isso é outro desafio, né? Tu conseguir entender até onde tu tem que chegar e ficar ali, né? Exatamente. É isso. Mas então tu não tem disponibilidade nesse momento? Exato, eu não tenho disponibilidade nesse momento. Ponto. E que bom. Vou começar a ter disponibilidade a partir da data tal. E aí tu vai sentindo, entende? Porque às vezes a gente pensa que tem que ser massivo para marketing. Depende. Tudo depende. E como é que esse cara vai escutar, né? Porque o cara é intimidade com o cliente, ele quer essa proximidade. Aí tu fala assim, consigo te atender, mas a nossa disponibilidade, o cara vai perceber essa exclusividade. Exato. Ele vai dizer, eu quero estar lá com essa pessoa. Então ele vai rodar e ele vai cair. Se no modelo de negócio isso permite, eu acho que é um caminho. E não foi um nem dois casos que a gente às vezes diz não, cara, não quero. O cliente diz, não, tá muito caro. Cara, dá 2 meses, ele para fazer a conta e diz assim, não vendi, tô precisando realmente posicionar a marca mãe, volta. E aí aí é que fecha. Normalmente não é na primeira. Eu acho que o primeiro ponto, seja produto ou serviço, é você entender bem quem é seu cliente e saber dizer não, porque quando você não cria um fã, você cria um detrator, na maioria das vezes. E aí é melhor que você entenda bem como criar fãs, assim, porque senão dificilmente alguém é neutro. E saber o que alimenta a gente, por dizer assim, vou pegar o meu caso, Patrícia, falando de pessoa física, tá? Eu gosto da troca, eu gosto de olhar no olho, eu preciso acreditar naquilo ali para fazer diferença, entendeu? Então, eu acho que a gente, em todas as áreas que a gente for trabalhar, serviço, produto, incorporadora, arquitetura, enfim, a gente tem que saber muito bem aquilo que a gente gosta de fazer. Eu até no meu Instagram lá, eu sou marketing para marca que eu amo. Se eu não amar, cara, não dá. Meu sócio faz a parte comercial para nós na Ubex, ele tem um slogan dele, que é dele próprio mesmo, né? E eu acho muito bacana e de fato o que a gente prega, que ele não vende o que ele não compra. É isso aí. Vou fazer uma pergunta um pouco fora da curva agora. Como é que a gente agrega percepção premium em empresa que vende commodity? De plástico, por exemplo, né? Que é o nosso caso aqui, numa boa parte, né? Como é que a gente faz, né, o nosso cliente ter uma percepção premium do nosso produto sendo um commodity? Várias empresas produzindo o mesmo item. Situações, por exemplo, de uso e consumo ou um produto técnico. Por exemplo, um plástico técnico é diferente de agregar valor do que um plástico de uso e consumo.
Plástico técnico, muitas vezes, você está vendendo para a indústria, então você vai trazer atributos para a indústria, percepção de valor, ruptura de estoque, parceria, porte da empresa, capacidade produtiva, vão ser atributos que vão te dar mais vantagem comparado a outras, né? E aí você vai ter que entender onde você consegue ter e que ninguém consegue ter. Se você estiver no mesmo mercado onde não consegue criar nenhum diferencial, seja tangível ou intangível, aí você tem um commodity de fato, talvez você tenha que olhar o seu produto. Talvez o seu produto em algum momento vai ter validade. Ou você vai se disputar por preço e aí a sua estratégia vai ter que ser em custo. Aí tu vai ter que ter escala para poder ter custo menor para poder vender. Aí a sua estratégia vai ter que ser custo mesmo, isso. Mas quando você está num produto que é commodity mesmo, assim, que não consigo nada, nem a narrativa, nem mas é um produto que eu uso, vou dar um exemplo, talheres. Eu não consigo me associar nem a uma causa, por exemplo, de sustentabilidade, de nada. Nada disso funciona. É só custo-produto. Aí você ou tem uma estratégia de custo mesmo, para conseguir ser competitivo, poder de compra, importação, qualquer outra coisa, ou você está no mercado que você não consegue mais criar diferenciação. Eu tive uma vez um cliente, faz tempo que eu não trabalho com essa área, mas assim, tive uma vez um cliente que vendia, era uma indústria gráfica, né? Que assim, eu acho que passa um pouco pelo mais commodity que eu já trabalhei. O cara foi atrás, ele só trabalhava com um fornecedor que fazia reflorestamento, ele tinha toda uma tinta que não era tóxica, não sei do que. Cara, ele tinha todo um apelo, olha, eu uso papel, eu consumo papel, mas eu sou um cara legal, vamos pensar assim, que as pessoas com o tempo começaram. No início, quando ele fez isso, ninguém dava bola. Mas aquelas coisinhas começaram a fazer com que ele não fosse só mais uma gráfica. E hoje essa empresa é gigante em Cascavel. Tem como tu te diferenciar, mas tu tem que saber para quem tu vende e aí procurar esse nicho. Tem outras coisas, senão vai para o custo mesmo, né? Porque o plástico ele tem uma conotação parecida com o papel, por isso que me veio esse case aí na cabeça. A excelência operacional, acho que a grande maioria pratica isso, né? Para poder trabalhar realmente o custo quando commodity, mas eu acho que a associação a algo que te leva ao teu público de consumo seria uma estratégia interessante, para a pessoa olhar para o teu produto com outro olhar, né? Se associando a uma causa, a alguma... nesse caso, para a gente que é incorporador, porque essa empresa vendia para incorporadoras. E as incorporadoras também têm, se tu parar para pensar, aquela coisa do, olha, eu estou desmatando para trazer o progresso, sabe? Sempre tem os ambientalistas que têm suas opiniões acerca do que está sendo feito, né? E isso divide opiniões. No momento que encontrou-se na área de incorporação uma gráfica que trazia todos esses selos de reflorestamento, de até reintegração à sociedade de pessoas que tinham sido presas, tinha uma série de coisas que eles faziam. Cara, é uma coisa que vem de carona, sabe? Vem de carona naquilo que tu tá consumindo. Então, tu não tá entregando só um book para vender um produto. Tu tá entregando um book que vem com um monte de selo, que é com papel reciclado, que é com não sei o quê. Sim, tu tem um argumento para o poder para depois agregar para vender vender mais caro. Uma coisa que eu vejo que a gente falou também, que é voltar a olhar para o cliente no final. Porque vai ter, às vezes vão ser clusters diferentes. Às vezes vão ter clientes que de fato não vão conseguir agregar valor, mas às vezes você vai conseguir agregar valor para uma parte. Em sacolas, eu lembro que a Braskem tem, por exemplo, um programa chamado I Am Green. Você usa a própria marca da Braskem, que daí eles se comprometem na matéria-prima, de sustentabilidade, enfim, eu não sei as partes técnicas, que é em sacolas. Porque tem uma partezinha do público que se importa pagar mais por aquilo. Mas não vai ser a maioria. Às vezes vai ser nichado, às vezes vai ser um público específico. Então, ou no final você vai ter que ir para de fato. E como é que eu faço isso? Eu vi uma campanha, depois eu até posso mandar para ti, tu manda pro pessoal, não vou me lembrar a empresa agora, que a empresa fez um vídeo caseiro, como se tivesse tudo numa sala de reunião, assim, que na ponta da mesa, era uma reunião, e na ponta da mesa estava a mãe natureza sentada. Talvez algum de vocês tenha visto, foi feito nos Estados Unidos. Então eram os executivos da empresa prestando conta para a mãe natureza de como eles estavam tratando a mãe natureza dentro do produto deles. Esse vídeo teve milhões de visualizações no mundo, é um vídeo americano, porque os caras conseguiram viralizar um negócio fácil, simples, mas foram muito inteligentes. Gente, a gente encerra por aqui, continua o nosso papo. Quero agradecer Henrique, a Patrícia e Pedro que estão aqui. Acho que muita coisa para aprender aqui, muita troca que eu acho que a gente pode ter aqui também. E de fato, sim, as portas sempre vão estar abertas, o meu contato vai estar aqui depois na descrição do vídeo também. Eu acho que eu vou botar o contato de todo mundo, pelo menos as redes sociais de todo mundo aqui. Acho que o Instagram o Instagram de todo mundo, e eu acredito que posso falar em nome de vocês, vão ser bem acessíveis também, para se tiver qualquer dúvida, consultoria, pergunta. Eu sou muito melhor no Instagram do que no WhatsApp, eu reconheço. Ótimo, então. Então fica a dica, né, para depois quem quiser trocar uma ideia com esses especialistas que estão aqui. A gente encerra mais um episódio e dia 21 a gente está com o nosso próximo. Muito obrigado. Obrigado.